Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 46. Hoje nós vamos estudar sobre doutrina épita milenar. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e o sacrifício pacífico dele, e ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Eu sempre perguntei para mim mesmo, por que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou? Por que a Bíblia diz que Deus descansou? Deus, porventura, ele cansa? Não, Deus não cansa. O próprio profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz que Deus, ele não cansa. Então tem mistério aí, meus irmãos. Deus, ele quer falar conosco através da sua palavra. Isaías fala no capítulo 40 que Deus, ele não cansa. Deus, ele não cansa. Então o que é que Deus, ele quer falar conosco através dessa passagem? Por que ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, aliás, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então 6 dias, Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Então 6 dias são exatamente 6.000 anos. 7 dias são exatamente 7.000 anos. Então o projeto de Deus com esse mundo é de 7.000 anos. São 6 dias de trabalho, é um dia de descanso, ou seja, 6.000 anos de trabalho, 6.000 anos de trabalho e 1.000 anos de descanso. É o milênio sabático. O milênio sabático. O trabalho, ele entrou no mundo através da queda de Adão. Adão caiu e o trabalho entrou através da queda de Adão. Então, a partir da queda de Adão, conta-se 6 dias divinos, ou 6.000 anos, e Jesus volta em Jerusalém e estabelece o último dia, que é o milênio sabático, conforme o texto que nós lemos em Ezequiel 46. O Senhor Jesus, ele desce ali no Monte das Oliveiras e ele entra por aquela porta dourada que existe lá em Jerusalém, vista a partir do Monte das Oliveiras, né, que é a porta oriental. Jesus entra por aquela porta ali e ele estabelece os 1000 anos de paz. 6 dias de trabalho, 6.000 anos, é o tempo do homem na terra. Ou 120 jubileus. 120 vezes 50, 6.000 anos. Então Jesus volta em Jerusalém no final de 6.000 anos de trabalho. Quando que o trabalho entrou no mundo? O trabalho entrou através da queda de Adão. Meus irmãos, qual que é o tempo na Bíblia? O tempo é o seguinte: como que se conta o tempo na Bíblia? O tempo se conta da seguinte forma. O tempo é contado assim: de Adão, da criação de Adão, quando Deus criou Adão, até Abraão, são 2.000 anos, ou 2 dias divinos, 2.000 anos. De Abraão até Jesus são mais 2.000 anos. Então 2 com 2 vai dar 4, são 4.000 anos no período do Antigo Testamento. Da criação de Adão até Jesus são 4.000 anos. Abraão, de Abraão até Jesus são
2.000 anos. Foi quando iniciou o povo de Israel. Israel, então, tem 4.019 anos. Podemos dizer assim hoje. O povo judeu tem 4.019 anos. Então, 4.000 anos são o período do Antigo Testamento, de Adão, da criação de Adão até Jesus, 4.000 anos. De Jesus até o ano 2000, são mais 2.000 anos. Então são 6.000 anos, da criação de Adão, até o ano 2000. São 6.000 anos. E nós já estamos no ano 19, então são 6.019 anos. Fora os erros que existem aí nos calendários aí, porque tem erros nos calendários. Por causa desses erros que tem no calendário, então o Senhor Deus, Ele nos deu a orientação que nós devemos de olhar para a figueira. A figueira é Israel. Nós temos que aprender a parábola da figueira, para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos. A figueira é Israel, ela brotou em 1948. E o Senhor Jesus, Ele disse que não vai passar a geração da figueira. A geração da figueira, ela vai terminar onde? Ela vai terminar em 2028, porque uma geração bíblica são exatamente 80 anos. Salmo 90, versículo 10. Então é o tempo em que Jesus ele vai voltar em Jerusalém, no final de 6.000 anos de trabalho. Por isso que passou. Nós estamos no ano 6.019. É exatamente esse tempo que passou do ano 2000 para frente, é exatamente o tempo da inocência de Adão. É o tempo que Adão viveu inocente no jardim do Éden. A partir da queda ali, aí conta-se 6.000 anos ou 6 dias. Ou seja, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Jesus volta em Jerusalém, então, no final de 6 dias de trabalho, conforme está escrito no texto que nós lemos em Ezequiel 46. Então seria o tempo da geração da figueira, não passará esta geração. A geração da figueira, no grego, é geneia, geração que está vivendo atualmente. Então você tem que fazer o seguinte, 2028... DC, ou 6.028 DC, contando desde a criação de Adão. 6.028 contando total. 6.028 contando total. 2028 DC. 2028 depois de Cristo. São 4.000 antes de Cristo, 2028 depois de Cristo. Então o mundo, ele só vai... O tempo foi medido por Deus e ele só vai chegar até o ano 2028. Isso é uma vinda em Jerusalém. Agora você tem que tirar 7 anos disso aí. Você tem que tirar 2028 menos 7, que é o tempo da grande tribulação. Então se Jesus ele tem que voltar em Jerusalém no final de 6.000 anos, que são os 6 dias de trabalho, 6.000 anos, você tem que tirar 7. Então Jesus ele tem que voltar para o arrebatamento da igreja no ano 5.993, desde a queda de Adão. Desde o momento que Adão caiu ali no jardim do Éden. Nós estamos vivendo nesses dias, meus irmãos. Tem alguns erros aí de calendário. É por isso que Deus deixou para nós a figueira, para nós nos orientar, por causa dessa confusão toda aí nos calendários judaicos, no calendário gregoriano. Tem erros no calendário judaico, tem erros no calendário gregoriano. Então nós temos que orientar pelo calendário da criação. E o calendário da criação aponta isso. 6.000 anos desde a criação de Adão até o ano 2000. Esse tempo que passou é exatamente, nós estamos no ano 2019, então esse tempo que está passando é exatamente o período da inocência. Esse período não é contado. A contagem é 6.000 anos a partir da queda. A partir do momento que Adão pecou ali conta-se 6 dias de trabalho, 6.000 anos. Ou seja, o trabalho entrou no mundo através da queda de Adão, meus irmãos. Então nós estamos vivendo nesses dias proféticos, nesses dias em que Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja.
Ele vem e arrebata a sua igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista. Isso é fato incontestável. Os maiores teólogos, os maiores eruditos de escatologia são pré-tribulacionistas. Eu vou citar aqui alguns aqui. Lamartine Pozella, Abraão de Almeida, Gabriel de Oliveira Porto, que são pessoas que são peritos no assunto. O pessoal da chamada da meia-noite, que são peritos no assunto, todos são pré-tribulacionistas. E este é o ensino correto da escatologia. O resto é balela, o resto é teologia da substituição que coloca a igreja no lugar de Israel. O resto é balela. Outra escatologia fora da escatologia pré-tribulacionista é balela, meus irmãos. É balela, é engano. É operação do erro nesses últimos dias para confundir a igreja de Deus, para confundir a noiva de Cristo. Então, meus amados irmãos, o tempo é esse. O tempo foi medido. Então, a cronologia é essa. Virá o arrebatamento pré-tribulacionista, depois virá a ascensão e a manifestação do anticristo, a revelação do anticristo, a aliança de 7 anos, onde começa a grande tribulação, os 7 anos finais. Depois da aliança vem a grande tribulação, né, que são ali, na verdade, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que são os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Depois, a segunda vinda em Jerusalém, no final de 6.000 anos. Então, Deus, ele é preciso na sua matemática. Ele cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Deus não cansa. Então, o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: quando ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele estava querendo dizer o seguinte: o tempo do homem na terra, o tempo do homem caído, o tempo do homem pecador na terra, seria de 6.000 anos, 6 dias divino, conforme 2 Pedro 3, versículo 8. E haveria um dia de descanso, um milênio de descanso, ou seja, o reino teocrático, o reino de paz milenial, onde Jesus volta em Jerusalém, conforme Ezequiel 46. No final de 6.000 anos de trabalho, no final de 6.000 anos desde a queda de Adão, Jesus volta em Jerusalém e ele estabelece 1.000 anos de paz sobre a terra. Isso vai acontecer aonde? Dentro da geração da figueira. Porque Jesus disse que não vai passar a geração. Uma geração são 80 anos, conforme o Salmo 90, versículo 10. Então, 80 anos de Israel vai dar exatamente no ano 2028 no calendário gregoriano, mas no calendário judaico vai dar o ano 2027, que tem uma diferença de um ano, meus irmãos. Então nós estamos vivendo no apagar das luzes, no limiar do arrebatamento da igreja. Ainda tem gente que duvida disso, ainda tem pastores aí incrédulos ainda que não acreditam, que não está pregando, que não está alertando a sua igreja, que não está pregando escatologia nas suas igrejas e está enganando o povo com teologia da prosperidade. Esse povo vai ser surpreendido. Esse povo vai ser pego como um laço. O arrebatamento vai pegar eles como um laço. E os crentes que ficarem vão lixar esses pastores na grande tribulação. Eles vão ser lixados por causa disto. Eles não estão ensinando o povo. Eles são irresponsáveis. Pastores que não estão pregando arrebatamento, que não estão pregando a volta de Jesus, que não estão mostrando a figueira, não estão mostrando os sinais em Israel, são irresponsáveis com os seus membros. Eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de status. E eles vão ser cobrados na grande tribulação. Amém, meus irmãos? Vamos ficar atentos, porque a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos.